O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe seguirá repercutindo a invasão russa à Ucrânia, além de outras notícias do velho continente. Coluna aberta. Bem, pessoal, vamos começar esse nosso giro pela Europa com notícias, né, da invasão da Ucrânia pela Rússia. E no caso, primeiro com uma notícia importante, né, em relação à Rússia e Estados Unidos, já que no último dia 8 de agosto, o governo russo afirmou que suspenderia as inspeções de armas nucleares previstas pelo Acordo START, né, o Acordo START que limita os arsenais de Estados Unidos e Rússia e estabelece inspeções mútuas. E a Rússia afirmou que suspenderia isso, já que os Estados Unidos, ao impor diversas restrições de viagem contra funcionários russos, cidadãos russos, ganhou vantagens unilaterais e impedem a Rússia de conduzir as inspeções devidas. Tá? Então, basicamente falando, olha, os Estados Unidos impôs sanções, nosso pessoal não consegue, então, voar para os Estados Unidos para realizar essas inspeções, então a gente vai suspender elas como um todo. É claro que também é um mecanismo de pressão contra os Estados Unidos, né, em relação aos Estados Unidos, para uma eventual diminuição das sanções, diminuição de pressões. Falando em barganha, falando em pressão, a gente vai para o fronte da guerra, né, com duas notícias. Tá? Não é nem notícias, dois pontos principais. O primeiro deles é que, novamente, a usina nuclear de Zaporizhzhia, né, tem estado no noticiário, no centro das atenções. Ontem, inclusive, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve em Lviv, na Ucrânia, no oeste do país, defendendo, né, tanto uma visita da Agência Internacional de Energia Atômica à usina, quanto uma região desmilitarizada na usina. Tá? Primeiro, eu gostaria de lembrar, né, vocês, uma coisa que eu já falei aqui, que é esse tipo de complexo de usinas nucleares, eles foram construídos e projetados durante a Guerra Fria. Tá? A gente está falando de uma estrutura de aço, concreto reforçado, feito para aguentar impactos de mísseis, impactos de um eventual ataque durante a Guerra Fria. Então não é como, né, a brincadeira que eu já fiz outra vez, né, não é como um tonel de Doom que você atira nele e ele explode. Tá? Então existe um pouco de espetacularização em relação às usinas nucleares no conflito. Isso quer dizer então que, tudo bem, é tranquilão você ter combates, né, perto de uma usina nuclear? Não, até porque a usina nuclear ela está perto da linha de frente. Tá? Então o que acontece? Feita essa lembrança, tá? Eu acho que tem alguns pontos, né, que a gente pode destacar aqui, que a gente pode explicar para o nosso ouvinte ficar bem informado. Primeiro, visita da Agência Internacional de Energia Atômica, né, para averiguar a situação na usina, para averiguar né, como ela está funcionando. Parece uma ótima ideia, mas ela é rejeitada, e ela é rejeitada por ambos os lados. Tá? A Rússia fala que uma visita da Agência Internacional de Energia Atômica, depois do manifesto, né, teve um manifesto que foi assinado por 43 países solicitando que a Rússia retire suas tropas da usina. Tá? A usina está numa região ocupada pela Rússia. Essa visita seria parcial. Tá? A imparcialidade da missão foi comprometida, né, e que ela viria inclusive via Ucrânia, né, então isso também seria um agravante. E a Ucrânia também rejeita essa visita. É importante colocar isso, porque para os ucranianos, a Agência Internacional de Energia Atômica inspecionar a usina de Zaporizhzhia sob ocupação russa é legitimar a ocupação russa. É falar, não, os russos estão controlando direitinho, os russos estão gerenciando bonito, assim, não tem problema. Seria uma forma, poderia gerar essa legitimação da presença russa. Então nenhum dos dois lados quer isso.
tá? É possível que nós tenhamos uma visita técnica, tá? Uma visita falar, não tem risco de explosão, alguma coisa assim, mas uma visita mais ampla, um plano mais amplo, nesse momento é improvável, tá? A usina, lembrando, ela está sob ocupação russa. Nós temos tropas russas na região, inclusive essa semana saiu vídeos, né, de veículos militares russos dentro, né, dos prédios da usina. E o que acontece? O Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, acusou a Rússia de usar a usina como um escudo nuclear, né? Então, veículos, artilharia russa no complexo da usina estaria disparando contra posições ucranianas próximas, pensando, a Ucrânia não vai retaliar, porque eles não vão querer disparar contra a usina para não correr maiores riscos. E a Ucrânia estaria, sim, retaliando os ataques. E aí nós temos uma troca de acusações. E isso é o principal sobre a usina de Zaporizhzhia. Troca de acusações, guerra de informação e de desinformação. Tá? A Ucrânia afirma que a Rússia, tá, ela está usando, né, a usina ali como um escudo nuclear, né, e que eles estão usando essa posição para vantagem militar. E a Rússia acusa a Ucrânia de falar, olha, está disparando aqui na região da usina, né, para causar um problema e responsabilizar a Rússia. Agora, Felipe, se você falou então que a usina ela tem uma estrutura parruda, né, aguenta impactos, não tem algum problema nos combates? Atualmente tem dois problemas principais ligados aos combates em Zaporizhzhia. Tá? O primeiro deles é indireto, que é os combates impedem manutenção apropriada. Então teria alguns problemas, por exemplo, de turnos de equipes. Inclusive os funcionários da usina são funcionários ucranianos da Energoatom, tá? Que é a agência atômica ucraniana, né? Energoatom com G na pronúncia ucraniana ou Energoatom com H na grafia russa. Então essa é a primeira questão, impedir a manutenção apropriada do complexo. E segundo, os danos colaterais em locais do complexo que não são os reatores, então locais, por exemplo, de depósito de material radioativo. Tá? Isso pode gerar algum problema, mas não é os reatores em si, eles não são tão vulneráveis assim quanto algumas pessoas fazem parecer. E uma dessas pessoas que faz parecer isso é o Zelensky. Por quê? Porque ele quer desinformar, ele tá no papel dele, que é o seguinte, como lidar com os riscos do confronto envolvendo a usina. A Ucrânia, por um lado, ela vai espetacularizar o risco. Para quê? Para regimentar maior apoio internacional. Então ela vai usar o trauma de Chernobyl, né? A usina de Chernobyl, inclusive, que fica em território ucraniano, né? Para tentar maior apoio internacional. Então apoiar a Ucrânia é evitar um desastre nuclear global. Já a Rússia, por sua vez, ela vai diminuir os riscos do combate na usina. Para quê? Para manter essa vantagem militar e jogar nas costas da Ucrânia a responsabilidade por algum desastre. Então a Rússia vai falar, não, a usina não é perigosa, se acontecer alguma coisa é porque foi deliberado pelos ucranianos. Então, novamente, existem sim riscos. E esses riscos talvez sejam até um pouco mais perigosos. Por quê? Porque o problema da falta de manutenção não é algo que você consegue ver, é algo que dia a dia vai se agravando. Né, o risco de você ter funcionários cansados sem o devido turno, né, o risco de você ter, por exemplo, um local, um depósito de material radioativo que é atingido por um disparo, tá? Então não vai ser uma coisa espetacular como algumas pessoas acreditam que atinge um reator, mas vai causar problemas, vai causar vazamento, contaminação, né? Então, e como eu disse, talvez sejam ainda mais perigosos porque você não consegue ver, né, a corrosão, por exemplo, do problema de falta de manutenção. Não é nem corrosão, né? Corrosão é um termo muito literal, né? Mas ele vai pouco a pouco, ele vai de forma paulatina. Quando você perceber, o problema já está feito, né? Então, a questão de Zaporizhzhia não é tanto de uma chantagem nuclear. Qual é a questão, então, real de Zaporizhzhia? E aí é uma coisa que a gente já explicou aqui no programa também. Zaporizhzhia, ela produz quase 1/4 de toda a eletricidade gerada na Ucrânia. Sem a usina, a Ucrânia, no meio de uma guerra, faltando alguns meses para o inverno,
vai perder parte da sua geração de energia elétrica. E a usina, mesmo ocupada pela Rússia, ela ainda está ligada ao grid ucraniano. A Rússia, então, quais são as verdadeiras ameaças russas? Você fala, olha, realmente, combate perto da usina é um problema, então vamos desativá-la. Ou então, já teve essa ameaça também de conectar a usina ao grid russo, né, desviando a energia gerada ali. Então, é uma coisa muito mais, entre aspas, mundana que está ocorrendo ali em Zaporizhzhia do que uma tragédia nuclear. É uma faca no pescoço, falar, olha, se você, né, não cooperar, ou então se vocês ficarem enchendo muito meu saco, a gente vai cortar aqui quase 1/4 de toda a energia ucraniana. Né, a gente pode desviar ela, enfim. É uma grande vantagem militar para a Rússia, né, num contexto de guerra. Então, isso talvez seja o mais interessante de comentar. A outra questão do front nessas 2 semanas, né, e que ia ser um dos assuntos principais do programa se ele tivesse sido publicado semana passada, é o fato de que a Ucrânia realizou diversos ataques contra a península da Crimeia, tá? Especialmente, né, começando na semana passada contra a base aérea de Saki, na Crimeia, que é uma das principais bases do componente aéreo da frota do Mar Negro. Tá? Diversos aviões de combate russos foram destruídos, depósitos de munição foram destruídos, e isso tem dois aspectos que eu acho interessantes a gente citar. Tá? Alguns já ficaram obsoletos, a gente trataria mais no último programa, né? Então, por exemplo, inicialmente a Rússia negou os danos aos aviões, aí uma empresa publicou imagens de satélite comprovando os danos na base. Tivemos a troca no comando, né? O comandante da frota do Mar Negro, o almirante Osipov, foi afastado, substituído pelo segundo em comando, o vice-almirante Sokolov. Tá? Então, é uma dança das cadeiras num posto alto da estrutura da hierarquia militar russa, né? A frota do Mar Negro é uma das principais frotas russas. Então, essas questões elas ficam um pouquinho obsoletas, né? Depois de 2 semanas sem programa. Mas o que é interessante aqui, acho que são 2 coisas. Primeiro, a Ucrânia em nenhum momento confirmou ou reivindicou esses ataques. Tá? E, pelo contrário, diversos setores ucranianos deram informações contraditórias. Então, por exemplo, teve um assessor do presidente Zelensky que disse que possivelmente foi obra de partisanos, foi obra de resistência. A Força Aérea celebrou, dizendo que a Força Aérea Ucraniana voltou a operar. Né? Tem a possibilidade de terem usado sistemas de foguetes, né, do HIMARS, fornecidos pelos Estados Unidos. Mas, então, por que essas informações contraditórias e o não reconhecimento do ataque? Porque, assim, a Ucrânia é o país que está se defendendo, é o país que tem parte do seu território ocupado, então você ter uma vitória militar como essa, você destruir boa parte de uma base aérea importante do seu inimigo, é uma vitória que poderia ser utilizada para propaganda, né? Falou, estamos retaliando, estamos dando troco. Por que eles não fizeram isso? Porque a Crimeia, a Península da Crimeia, a Ucrânia considera seu território, a maior parte da comunidade internacional considera território ucraniano, porém a Rússia considera território da Rússia. Então, a Ucrânia admitir que atacou o território da Crimeia poderia ser invocado pela própria Rússia como um ataque ao nosso território, então podemos utilizar outros armamentos como armas nucleares táticas. Lembrando que para usar armas nucleares, pela lei russa, né, a existência do país precisa estar ameaçada. Um dos critérios para isso é o ataque a solo russo. Né? Então a Ucrânia ela precisa, entre aspas, comer pelas beiradas. Ela não pode falar, atacamos a Crimeia mesmo, foi a gente mesmo e ponto final. A segunda questão interessante é que a Ucrânia, além desse ataque grande contra essa base aérea que eu citei, depois nós tivemos outros ataques contra alvos na Crimeia, incluindo ataques contra pontes, tá? E que é um possível preâmbulo daquela anunciada já há bastante tempo contra-ofensiva ucraniana na região de Kherson, que fica perto da Crimeia, fica ao norte da Crimeia, do outro lado do canal. Tem um canal que separa, né, a península do continente. Então, é uma maneira de você atacar
as linhas de abastecimento russas, de você testar o tempo de reação russo, pensando nessa eventual contraofensiva, que pode ocorrer, foi anunciada, mas pode também não ocorrer, né? Pode ser um blefe, uma bravata, alguma coisa assim. Então, sobre o front, acho que são essas duas questões mais interessantes dessas semanas. A Rússia, inclusive, estaria realizando diversas operações contra possíveis sabotadores na Crimeia. Parte da população russa, inclusive, da Crimeia foi para o continente, atravessou a ponte de Kerch, né? E isso também gerou uma guerra de informações, só para citar, né? Porque o trânsito de carros na ponte foi um dos maiores registrados, né? Acho que o maior registrado. E aí a Ucrânia falando, isso daí são os russos buscando refúgio no continente, os russos fugindo da Crimeia. E as autoridades russas falaram, não, isso aqui é porque era o pessoal que estava passando veraneio na Crimeia e está voltando para casa. Né? Então, né, a Crimeia tem praias, tem balneários e tudo mais. Então isso também vira uma guerra de informações. Saindo do front, né, a gente vai, como sempre, a gente vai fazer um giro pelos outros temas em relação à guerra. Primeiro gás e cereais e depois outras notícias, né, gerais. Falando de gás e cereais, 2 semanas atrás, o Erdogan se encontrou com Putin em Sochi, né, aquele balneário no Mar Negro. E a Turquia vai comprar gás russo pagando em rublos e a Turquia vai aderir ao sistema de pagamentos MIR, tá? Que é o sistema de pagamentos desenvolvido pela Rússia, que é como se fosse uma bandeira de cartão de crédito russa. Tá? Sabe aquelas bandeiras tradicionais? Visa, Mastercard, então, é algo parecido. Tá? Desenvolvido pela Rússia, ligado ao sistema bancário russo, consequentemente fora, né, da alçada de sanções do sistema bancário dos Estados Unidos, sistema bancário ocidental. Né? Aí, no programa passado, a gente comentou, né, que o primeiro navio carregando cereais, né, saiu do porto de Odessa, né, depois do acordo e tal, e a embarcação não foi aceita pelo seu cliente original, né, afirmando que teve um atraso de 5 meses na carga. Então, assim, por conta da guerra. Então, o próprio o comprador, inclusive, era no Líbano, né? E aí agora teve outro comprador, se não me engano, o próprio Estado libanês, tá? Mas, enfim, curiosidade apenas, né? E a União Europeia anunciou no último dia 10 de agosto que os países membros não poderiam mais importar carvão russo, tá? Carvão mineral. Agora a gente vai fazer aquele girão de notícias ligados à guerra, à Rússia, países da antiga União Soviética. Né? Os Estados Unidos anunciou na segunda-feira, dia 8, mais um pacotão de 4,5 bilhões de dólares. Tá? Desses, 1,5 bilhão são de auxílios militares, diretamente militares. Os outros 3 bilhões são de questões humanitárias, de reconstrução. No dia 9 de agosto, a Rússia anunciou que baniria importação de produtos agrícolas de Moldova. Tá? Segundo a Rússia, é porque não conseguem realizar as inspeções sanitárias necessárias desses produtos agrícolas. Muito provavelmente é uma represália, né, pelo fato de que o governo pró-ocidente de Moldova, né, começou a aderir às sanções contra a Rússia e a retórica contra a Rússia principalmente. Mais retórica do que sanções, até porque Moldova tem uma população de origem russa considerável, além da questão da Transnistria. A Rússia lançou um satélite iraniano a partir da base de Baikonur, né, do cosmódromo de Baikonur, que fica no Cazaquistão. E, segundo acusações, inclusive, seria um satélite espião iraniano. Tá? Mas aparentemente é um satélite civil, mas, enfim, seja um satélite espião, não, né, o Irã vai falar, não, é um satélite espião mesmo, né? Estamos aqui confirmando. Também ali no antigo espaço soviético, o governo do Uzbequistão afirmou que cidadãos do país que engajarem em atividades militares no exterior estarão sujeitos à prisão. Tá? Basicamente falando, olha, cidadãos uzbeques
que forem combater na Ucrânia podem ser presos. Não combater na Ucrânia pela Ucrânia. Há uma denúncia, tá, de que a Rússia, via o Grupo Wagner, enfim, via outras maneiras de cooperação, estaria tentando contratar os beques, especialmente os beques falantes de russo, para serviço militar na Ucrânia, né, oferecendo ali uma grana razoável e tal. E aí o governo do Uzbequistão afirmou que engajar atividades militares no exterior, que não seja pelo Uzbequistão, o cidadão estará sujeito à prisão. Tá? A Suíça, na quinta-feira, dia 11, fez uma oferta para receber delegações da Rússia e da Ucrânia e mediar a situação, tentar mediar a situação. O governo russo respondeu na canela, tá? Dizendo que a Suíça, ao aderir às sanções, né, perdeu seu status histórico de Estado neutro, tá? Não vai mediar coisa nenhuma. No dia 11 de agosto, o parlamento da Letônia classificou a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. Tá? E isso é interessante colocar, que não foi uma decisão ainda ratificada pelo executivo da Letônia, foi uma decisão tomada pelo parlamento, ou seja, ela acaba tendo um peso às vezes muito mais simbólico do que outra coisa. É que nem quando, por exemplo, o Senado brasileiro reconheceu o genocídio armênio. O executivo brasileiro, o governo federal brasileiro, não reconhece o genocídio armênio como genocídio. O Senado brasileiro sim, o que acaba sendo uma demonstração muito mais simbólica do que concreta. E Estônia e Letônia se retiraram do Fórum de Diálogo, né, o formato ali 16+1, que agora provavelmente vai diminuir, né, vai virar, sei lá, 14+1, do Fórum de Diálogo entre China e os países parte da Europa Central e do Leste. Né, era um fórum de diálogo especialmente para diálogo econômico, e os dois países afirmando que a China, né, por ser um aliado da Rússia e financiar a guerra russa na Ucrânia, segundo o governo desses dois países, então a Estônia e Letônia estariam se retirando do fórum. A Alemanha anunciou que vai julgar um oficial da reserva das suas Forças Armadas por ter espionado pela Rússia entre 2014 e 2020. Tá? Um militar de 65 anos de idade, que, se condenado, pode pegar 10 anos de cana, não teve sua identidade revelada. No dia 15 de agosto, a Nova Zelândia anunciou que vai enviar 120 combatentes, 120 militares, para o Reino Unido para auxiliar num programa de treinamento de soldados ucranianos. Tá? Muitos reservistas e muitos voluntários ucranianos estão indo para o Reino Unido para serem treinados e depois voltam para a Ucrânia. Tá? Atualmente nós temos 800 ucranianos em treinamento em território britânico. Tá? Inclusive a ideia também é de você, parte dessas pessoas formadas, né, voltarem para a Ucrânia e repassar o treinamento deles para outras pessoas. Essa semana, né, que é a semana que está encerrando agora, nós tivemos uma grande feira de armamentos, né, na Rússia, em Moscou, né, a Army Moscow 2022. Tivemos comparecimento de diversos fornecedores, inclusive um stand gigante de fabricantes de armamentos iranianos, com muitos drones à exposição e tal. E tivemos 2 anúncios via a Rússia nesse evento. O primeiro deles é que a Rússia, no último ano, teria assinado contratos de 16,4 bilhões de dólares para exportações de armamentos, totalizando um portfólio atual de 49 bilhões de dólares de exportações. É interessante citar, entretanto, né, lembrar uma coisa, que é, por exemplo, quando Trump foi para a Arábia Saudita, a primeira visita do Trump foi na Arábia Saudita, né? Assinou lá assim, quantidades enormes montantes enormes de contratos para exportação de armamentos. Muitas vezes esses contratos armamentistas têm diversos itens opcionais, né? Então, se a gente precisar de mais munição, a gente compra tal munição. Se a gente quiser, a gente vai comprar 12 helicópteros com opcional de mais 12. Manutenção, peças e tal. Então, desses 49 bilhões de dólares que a Rússia tem contrato atualmente para fornecimento de armamento, cerca de 1/3 é de opcionais.
tá? Então são contratos futuros possíveis. E especialmente a maior parte dessa exportação é de helicópteros, né? Helicópteros e aviões. E a outra notícia dessa feira é que o governo russo, viu, seu Ministério da Defesa, assinou 8 bilhões, contratos no total de 8 bilhões de dólares para adquirir 3.700 veículos de diversos modelos, incluindo carros de combate, né, o popular tanque, né, para os seus estoques, inclusive para suprir as perdas na Ucrânia. Tá? É uma quantia razoável, porque assim, a gente não está falando de 8 bilhões de orçamento. Então o orçamento das Forças Armadas são 8 bilhões. Não, 8 bilhões de equipamento direto. E como curiosidade, para quem segue o Xadrez Herbal no Twitter, viram lá que eu postei foto, né, de um cachorrinho robô, né? Sabe aqueles cachorrinho robô que algumas pessoas acham fofinho e tal? E ele equipado com um lança-foguetes, né? Com um foguete antitanque, modelo, né, anticarro, né? Assim, um rojão anticarro, né, usando a terminologia técnica. Inclusive, depois vieram, né, pessoas pesquisaram e tal, parece que o robozinho não é tecnologia russa, é um robozinho disponível para comprar no AliExpress mesmo, tal, que é a tecnologia russa ali, é o sistema de mira, na verdade. Enfim, apenas como curiosidade. Notícias de hoje, tá? Dia 18. Primeiro, a Estônia afirmou que vai remover um movimento soviético, um monumento soviético, né, inclusive de uma região de maioria de russófonos. Isso gerou cyberataques contra o país e também críticas pelo governo russo e pelo governo de Belarus, né, afirmando que isso é uma revisão do passado e isso nega o papel da União Soviética em libertar, né, esses países do nazismo. Lembrando que nos países bálticos a colaboração com o nazismo também é um tema bastante sensível. Enfim, retiraram um monumento que tinha um tanque, né, um T-34, do período da Segunda Guerra Mundial, justamente. A outra notícia é que a China vai enviar tropas para a Rússia para fazerem parte do exercício militar Vostok, né, Vostok Leste, que vai começar no final do mês, vai de 30 de agosto a 5 de setembro. Não é a primeira vez que tropas chinesas fazem parte de exercícios militares na Rússia, e agora foi confirmado. Também temos a possibilidade, aí sim, se ocorrer inédita, de presença de tropas da Coreia do Norte no exercício Vostok. A Dinamarca anunciou que vai botar 5 bilhões e meio de dólares em adquirir novas embarcações para a sua marinha, tá? Incluindo aí um critério de um número mínimo de componentes a serem fabricados no país. Tá? Então eles não vão comprar navios de outros países. Eles os estaleiros dinamarqueses que vão produzir os navios podem até importar alguns componentes, tá? Mas 5 bilhões e meio para aquisição de novas embarcações. A Finlândia afirmou que 2 caças MiG-31 da Rússia violaram o seu espaço aéreo, também nesse dia 18. E, finalmente, Rússia e Ucrânia assinaram um acordo para a reconstrução do país, para financiamento da reconstrução do país. O Erdogan, o Zelensky e o Antônio Guterres estão em Lviv, né, a principal cidade do oeste do país, nesse dia 18 de agosto, e o Erdogan, inclusive, disse que a Turquia e a Ucrânia são 2 países amigos e tudo mais. Agora a gente sai, né, da guerra e vamos fazer um grande giro pelo continente europeu. Né? Esse bloco aqui já passou dos 20 minutos, então eu vou até tentar aqui correr um pouco, porque você já deve estar de saco cheio de me ouvir. Né? No último dia 9 de agosto, a Turquia afirmou que vai retomar as expedições marítimas para prospecção e inspeção de possíveis campos de gás natural no Mediterrâneo Oriental. Tá? Lembrando que essa exploração de gás será essencial para o futuro energético da Europa e também será essencial para problemas de segurança na Europa, né? Já que Turquia, Chipre, Grécia vão bater cabeça em relação a essa exploração. No dia 11 de agosto, a Suécia, anunciou que vai extraditar um homem solicitado pela Turquia, que é procurado por fraude bancária. Tá? Ele não teria, né, nada a ver com questões ligadas ao Kurdistão, tá? Ele é procurado por fraude bancária e será extraditado pela Suécia.
Também na Turquia, um episódio que muitos dos nossos ouvintes mandaram pra gente, né, só para registrar, uma ursinha, né, que foi depois batizada de Balquis, né, ela consumiu uma grande quantidade de mel, um mel alucinógeno ali, que ele tem um processo de fermentação natural, e viralizou ali as imagens dela meio chapada tal, e assim, muita gente achou engraçado tal. Eu particularmente fiquei bastante tenso, porque ela claramente estava numa situação completamente desconfortável, sem entender o que estava acontecendo. Mas ela foi resgatada, foi enviada para o zoológico, recebeu um nome, e depois vai ser reintroduzida, né, na natureza. Notícia importante de ontem, dia 17. Turquia e Israel anunciaram que vão normalizar as suas relações. Tá? Lembrando que os dois países estão aí com as relações estremecidas, né, desde o episódio, né, daquela flotilha de Gaza. Né? Começou naquela época, né, mas especialmente foi gravado em 2018, né, contexto da guerra na Síria e tal. Então Turquia e Israel vão normalizar as suas relações. De Turquia, vamos para a Grécia, onde o primeiro-ministro, Mitsotakis, afirmou que não estava ciente de que políticos da oposição haviam sido grampeados pelos órgãos de inteligência. No último programa, talvez você se lembre, a gente comentou que o chefe da inteligência grega renunciou, né? Justamente por um escândalo, né, de que políticos estavam sendo monitorados. E agora o Mitsotakis, o primeiro-ministro, negou que tinha conhecimento disso e, consequentemente, né, nega que ele tenha alguma participação, alguma forma de envolvimento nesse sentido. Nos Balcãs, a cantora Dua Lipa, né, que é de origem albanesa, né, ela nasceu em Londres, de pais albaneses vindos do Kosovo, ela foi nomeada embaixadora honorária do Kosovo. O premier do Kosovo, inclusive, Albin Kurti, falou na quarta-feira, dia 10 de agosto, que havia o risco de um conflito com a Sérvia em breve, e até por conta dessas declarações, nós tivemos essa semana, ontem e hoje, conversas entre o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, em Bruxelas, mediados pelo Josep Borrell, né, o chefe de política externa o chefe de assuntos de política externa da União Europeia. Ainda nos Balcãs, a Itália, né, entrou com um processo contra a Eslovênia na Comissão Europeia, brigando pelo termo acetobalsâmico, né, o vinagre balsâmico e tal, dizendo que o termo acetobalsâmico só pode ser utilizado por produtores italianos, especialmente da região de Módena e de Emília-Romana, e que produtores eslovenos estariam usando o termo, né, de forma ilegal. Tá? Então eles precisariam usar o termo vinagre balsâmico. Né? A gente já falou aqui várias vezes, de vários episódios, em que a Itália entra na Comissão Europeia ou entre as organizações pelos naming rights dos seus produtos, né, pelos direitos de origem, tanto por uma questão de orgulho nacional, quanto também por uma questão de branding das suas exportações, enfim, nossa, de branding eu fiquei muito, né, me senti um Faria Limer agora, peço desculpas. Né? Saindo dos Balcãs e indo justamente para a Itália, né, essa notícia serve de ponte, teremos as eleições, né, italianas em breve, agora no dia 25 de setembro, pouco mais de um mês. As últimas pesquisas apontam uma vantagem do Fratelli d'Italia, né, um partido neofascista, né, abertamente neofascista, liderado pela Giorgia Meloni, alternando a liderança das pesquisas com o Partido Democrático, de centro-esquerda. E aí eu queria até aproveitar e pedir desculpas para os nossos ouvintes por um erro meu. Alguns programas atrás eu confundi as siglas na hora de ver a pesquisa e eu falei que a disputa na liderança estava entre o Partido Democrático e o Forza Itália, que é o partido do Berlusconi, também um partido de direita. Não, a briga pela ponta está entre o Partido Democrático e o Fratelli d'Italia, tá? Peço desculpas pela confusão, fica aqui o esclarecimento, e, ao que tudo indica, nesse momento, mesmo que o Partido Democrático fique em primeiro, a não ser que eles consigam, de maneira muito, astuta, formar uma coalizão, aparentemente a direita terá maior participação no parlamento italiano, né? Se você pensar em Fratelli d'Italia, Forza Itália e o Liga Nord, né? A Lega Nord.
Inclusive, uma notícia que todos os nossos ouvintes devem ter visto, vários inclusive mandaram pra gente, né, é que o Emerson Fittipaldi será candidato ao Senado italiano pelo Fratelli d'Italia, né, ali, o partido neofascista italiano, né. Lembrando, inclusive, que o parlamento italiano, né, tem assentos para oriundes, né, para pessoas da diáspora italiana, né, então ítalo-brasileiros, enfim, e também lembrando que o Emerson Fittipaldi, ele deve dezenas de milhões na praça, tá? Tem várias matérias sobre isso, enfim, denúncias algumas até um pouco mais graves, então para quem se interessar, né, use e abuse do senhor Google nesse caso, tá? Da Itália, vamos para a França, onde infelizmente aquela baleia beluga que ficou perdida no rio Sena teve que ser sacrificada, mas possivelmente ela teve que ser sacrificada por alguma burrada das autoridades francesas na operação de resgate, porque ela foi resgatada, porém ela teve que ser sacrificada depois da operação de resgate, tá? Então possivelmente alguém pisou no tomate, tá? Alguém pisou na bola. E também em relação à França, pelo menos 5 pessoas morreram, tá, devido a tempestades ontem e hoje na Córcega, tá, na ilha da Córcega, deixando também diversas pessoas desabrigadas, danificando construções, desabando árvores, devido a essas tempestades com ventos de até 224 quilômetros por hora, tá? Não é pouca coisa não. Falando em meio ambiente, né, e falando em ser humano no meio ambiente, uma notícia bem pesada e assim, algumas fotos horríveis, tá? Ocorreu algum desastre ambiental no rio Oder, tá? O rio Oder é um rio que nasce na Tchequia, desemboca no Báltico e parte da atual fronteira entre Alemanha e Polônia é o rio Oder, mas ele especialmente corre dentro da Polônia, tá? E o que acontece? Mais de 100 toneladas de peixes mortos já foram retirados do rio, tá? Não se sabe ainda o que causou isso, se é o reduzido nível de oxigênio devido às ondas de calor, seca, ou então poluição por produtos químicos, até porque diversas indústrias na Polônia soltam seus poluentes, soltam seus detritos no rio Oder, tá? Ao ponto em que a ministra do Partido Verde, né, da Alemanha, a ministra de Meio Ambiente, a Steffi Lenk, afirmou que o rio Oder corre o risco de não ter mais vida pelos próximos anos, de ser um processo de anos para poder recuperar o rio, para aí ser necessário reintroduzir a vida no rio, tá? Reintroduzir, inclusive, né, espécies de peixes e tudo mais. O governo polonês teve uma reação completamente infantil, ao meu ver, dizendo que a oposição estava criando um problema maior do que era, que a oposição estaria sensacionalizando o problema. Sendo que, cara, é só você ver as imagens, tá? O governo polonês teria demorado para agir, o governo polonês, inclusive... vejam que eu não disse qual foram as causas do negócio, porque o governo polonês não sabe ainda, tá? Eles não investigaram direito o que aconteceu. Inclusive, a denúncia foi feita por pescadores, tá? Que começaram a ver um número enorme de peixes mortos boiando pelo rio, tá? Então, assim, falaram, a oposição tá criando um caso gigante. Pô, você tá falando de um dos maiores rios do seu país, correndo o risco de ficar anos sem vida animal, e a culpa é da oposição, sabe? Então, uma reação completamente infantil. Cruzamos o Báltico, vamos até a Finlândia, onde a primeira-ministra Sanna Marin está sendo criticada por não ter tido um comportamento de acordo com o cargo e tudo mais, porque foram publicados vídeos dela numa festa, dela dançando numa festa, ela ali com amigos, amigas e tal, ela que tem 36 anos de idade, né, a mais jovem ministra da Finlândia, e ela deu entrevistas dizendo que eram imagens privadas de um momento de folga, que não deveriam ter vindo a público, que ela lamentava
o fato das imagens terem vindo a público, mas que ela não fez nada de errado. E ela negou que ela negou qualquer consumo de drogas. Por quê? Porque o líder do partido de extrema-direita da Finlândia, do Verdadeiros Finlandeses, disse que ela deveria se submeter, né, a um teste de drogas, né? Porque pelo comportamento dela na festa e tudo mais, porque tipo ela, enfim, ela tava numa festa, tá? Tava lá dançando, blá blá blá, enfim. Então essa acaba sendo a polêmica e claro, envolve também o fato de que ela não teve um comportamento de acordo com o cargo, um comportamento, né, um decoro tal. Também entra muito o fato dela ser uma mulher jovem, né? Então ela acaba sendo cobrada por isso, porque se for quando é o Boris Johnson fazendo uma dancinha patética, assim, o Boris Johnson foi cobrado pelas festinhas por conta da pandemia, mas antes da pandemia, né, quando ele fazia lá as dancinhas engraçadas dele, quando ele fazia lá a dancinha quando era prefeito e tal, todo mundo achava engraçado, ninguém falava que era quebra de decoro, né? Enfim. Na Noruega, o Fundo Soberano do país registrou perdas de 174 bilhões na primeira metade de 2022. É a maior perda registrada pelo Fundo Soberano. E o Fundo Soberano norueguês é um dos principais motores da economia do país como um todo, tá? Gente, 174 bilhões de dólares de preju é muita coisa, né? A gente sempre brinca aqui, né, que tem quantidades de dinheiro que são muitas, é uma quantidade grande para mim, para você, mas quando a gente pensa num país não é tanta coisa. 174 bilhões de dólares é muita grana sob qualquer parâmetro, tá? No Reino Unido, o país registrou a sua pior inflação nos últimos 40 anos, com 10% de inflação, quebrando o recorde que havia sido estabelecido em fevereiro de 82. Né? Inclusive é uma coisa que a gente já comentou aqui várias vezes no Xadrez Herbal. Né? A Margaret Thatcher ela estava prevista para tomar uma surra nas eleições britânicas de 82, por conta da situação econômica do país, e aí a junta militar argentina fez o favorzão para ela, né, para invadir as Falklands, né, ou as Malvinas na terminologia oficial brasileira, e garantir uma vitória para ela, né, uma vitória eleitoral depois. Do Reino Unido, a gente vai rapidamente ali até a Espanha, já que as 5 regiões autônomas que são governadas pelo Partido Popular entraram num acordo para rechaçar as medidas do governo nacional espanhol para cumprir o acordo da União Europeia de diminuir o consumo de eletricidade. O curioso disso é que, além da briga partidária espanhola, né, então o governo espanhol é controlado pelo PSOE, o Partido de Centro-Esquerda. Essas 5 regiões autônomas são governadas pelo PP, o Partido Conservador de Centro-Direita. Essas 5 regiões são as que são, na Espanha, das que mais gastam energia elétrica se pensar em o que ela gera versus o que ela consome. Né? Inclusive Madrid. Né? Madrid é a que menos gera energia elétrica e é a terceira que mais consome. Né? Então tem a disputa partidária, tem a questão ideológica também, né? De não, isso daí é ambientalismo, né? Greenpeace, não vamos seguir essas coisas. Mas ainda tem esse paradoxo bastante curioso. E finalmente uma notícia da União Europeia. A União Europeia, as autoridades da União Europeia, afirmaram que a retomada do acordo nuclear com o Irã está muito próxima. A questão é que o Irã topa fazer um acordo nuclear com a União Europeia numa boa. O problema se chama relação com os Estados Unidos. O Irã continua desejando maiores garantias dos Estados Unidos de que o país não vai sair do acordo do nada, como ele fez antes com o Donald Trump. Tá? Mas isso é interessante de citar porque, inclusive, os nossos ouvintes que são da área de RI, que trabalham com isso, né, profissionalmente e tal, o potencial novo acordo foi vazado. Tá? O Irã inicialmente negou, dizendo que era o acordo final, que era o texto final, blá, blá, mas ele foi vazado. Então, eu não tô falando... Porque esse tipo de notícia, né, não é exatamente uma notícia, parece uma repetição de coisas que eu já falei várias vezes antes. Mas, nesse contexto dessas duas semanas que passaram, é porque o texto do acordo vazou. Tá? Para quem quiser ler, para quem quiser conferir, fique à vontade.